Eu nunca entendi direito taxa de juros. É os juros que o banco me cobra? O que é a taxa de juros? Bom, então a moeda, eu vou fazer um breve recuo aqui. Ela é um sistema de promessas de pagamento. E toda vez que você está fazendo uma promessa de pagamento para o futuro, tem um prêmio ali entre hoje e o amanhã. Vai com calma, tá? Que eu não entendo não, nada. Mas então vamos lá. Se eu for muito rápido, você me bom. para. Então é uma promessa. Você tem a rede da economia é uma promessa de pagamento. Tem várias promessas de pagamento sendo feitas entre pessoas. O dinheiro em si não existe em algum lugar para você retirar. O dinheiro, como a gente conhece, é este conjunto de promessas de pagamento. Tá. Aí ele tem uma representação física ou digital. Que é o papel moeda. Que pode ser o papel moeda ou a sua conta no banco. Aqueles numerozinhos que aparecem lá. Isso. Tá. Com aqueles numerozinhos você faz o quê? Você se libera dessas dívidas. O banco me fala que eu tenho, eu acredito que o banco vai me pagar se eu precisar e eu posso usar isso para pagar alguma coisa. Isso. É tudo uma confiança. Exatamente, por isso que ele é um sistema fiduciário. Ele está baseado em confiança, tanto entre pessoas, quanto na confiança que você tem no Estado. Instituições e o Estado. Isso, no banco e assim por diante. Até aí entendi. Perfeito. Então o que acontece? Quando eu estou fazendo uma promessa de pagamento entre dois momentos do tempo, entre esses dois momentos, existe um prêmio que é pago, que é a taxa de juros. Então o dinheiro amanhã é diferente do dinheiro hoje, porque é o dinheiro hoje mais uma taxa de juros. Tá? E aí o prazo desse compromisso, dessa promessa, vai envolver o risco de não pagamento, vai envolver potencial ou instabilidade política. Tudo isso vai afetar essa taxa de juros. Eu preciso de R$100. Isso. Eu peço para o banco R$100 e ele me fala, cara, a situação está complicada do país, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o quê, vou te cobrar uma taxa de tantos por cento. Então, vamos pegar o exemplo. Você chega lá no banco e fala assim, olha, eu preciso, vamos pegar aqui nível Vilela de empreendimento. Opa! Banco, preciso de R$1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão na minha mão. Que eu tenho uma ideia nova aqui que eu quero fazer tocar. Um podcast novo, eu e o André aqui. Nós vamos fazer isso aqui, vai bombar. Nossa, vai arrebentar. Dinheiro, tá? Vai vir o Lene. Exato, o Lene. O Lene vai aqui, vai tocar esse Eu vou tirar o Paquito pra tirar o risco. Exato. O negócio dar errado. Eu, o Lene e o André, só nós três. Tá, e aí o banco olha pra você e fala assim, olha, você tem um negócio bem sucedido, você já tem um fluxo de renda, você tem um espaço, você apresenta o projeto, ele fala assim, tudo bem, tem a situação macroeconômica, tá instável, a taxa de juros está elevada. Aí ele olha e fala assim, qual que é a taxa base? Que é 14% é que o Banco Central controla. Eles que dão essa... Isso, essa taxa básica da economia. Tá. Logo, o seu, de maneira bem simplificada, o seu empreendimento tem que gerar algo a mais do que 14%. Tá. Porque senão o banco vai falar, por que eu vou colocar o dinheiro no teu negócio que tem o risco de dar errado, se eu posso comprar dívida do governo e ganhar 14% sem risco? Tá. Por que não tem risco? Porque o governo imprime a moeda. Entendi. Aí você fala assim, André, mas se ele imprimir toda a moeda, vai ter inflação. Tudo bem, vai ter inflação, mas você terá a moeda. E quem não tem dívida do Estado não vai receber a moeda. Então você está relativamente melhor do que a pessoa que não recebeu. É isso que tem a ver com a soberania, né, do emissor da moeda. Você receberá seu dinheiro. Se ele vai valer ou não, não sabemos. De qualquer maneira, você tem essa taxa básica. 14%. E aí vai vir o risco Vilela. O risco, pelo que eu entendi, do Paquito, que pode ser grande. Né? É um risco grande. Aí vem a produtividade Lene. Produtividade Lene. Que reduz o risco. Aí ele olha, por exemplo, tá lá agora, chegou o Haddad e falou que vai fazer o ajuste fiscal, mas a gente não está acreditando muito. Então eu vou pôr um risco aqui, né, de governo não cumprir com a palavra dele. Vou colocar o risco do teu setor. Entendi. E ele começa a colocar um monte de risco. Aí ele chega lá, ó, tá bom aqui, ó, Vilela, você quer 1 milhão, 28% ao ano. O quê? Nossa! E eu tô colocando uma taxa barata. Sério? Sério. Nossa, tá. Eu tô precisando muito, não tenho de onde... Porque se você pegar, às vezes, para empreendimento, é 40%, 50%. Nossa. Então, quando o Banco Central sobe essa taxa básica, ele gera um efeito em cascata em todas as outras taxas. Entendi. Que a depender do prazo, do risco. Pela primeira vez tô entendendo. Essas taxas vão acompanhando. Aí eu vou pegar esse 1 milhão e eu sei que eu vou ter que devolver 1 milhão com 28% em cima. Isso. E eu tenho que gerar muito mais do que... Tá. Então você vai ter que ter um empreendimento... Estou pegando um caso hipotético, claro. Tá? Só para exemplificar. O teu empreendimento vai ter que gerar uma taxa de lucro maior do que 28% para você, pelo menos, pagar a sua dívida. E aí você encontrar um setor que paga isso por ano, evidentemente, é muito difícil. É muito difícil. Né? Então, nesse exemplo hipotético, a gente está falando, obviamente, tem uma série de setores que têm juros subsidiado, que recebem
né, taxas de juros melhores, mais baixas, tem risco menor, você tem um monte de medida que o governo pode tomar como cadastro positivo, que permite aos bancos identificar o risco, né? Se pega, por exemplo, um homem com as suas características, o seu setor, ele vai te jogar numa média. Entendi. Com um cadastro que é compartilhado, ele fala, não, mas pô, o Vilela tem um histórico de pagamento bom, ele tem um fluxo de renda razoável, o cara tem uma boa, faz auditoria, controla ali, ele tem um risco menor. Entendi. Posso emprestar e cobrar uma taxa de juros menor e assim por diante. Então, esse jogo da política de juros, você mantém o juro muito elevado, você vai sufocando os novos investimentos. Então é muito mais fácil você jogar dinheiro na dívida pública do que, por exemplo, você abrir uma empresa em que você vai contratar 15 cientistas que vão ficar ali pesquisando algo que pode ser muito caro, com um retorno incerto e sem saber quando que vai vir. Mas se o governo joga lá embaixo a taxa de juros, qual é o que então, isso... aí vem o problema. Se ele joga a taxa de juros lá embaixo, corre o risco dele acionar o crédito para setores que podem estar próximos do limite da capacidade produtiva e aí a inflação começa a subir. Porque ele começa a injetar ânimo na economia. Eu gosto de pensar a política monetária como um quadro de luz, assim. Tá. Então você tem vários, tem lá os vários botõezinhos que você vai os disjuntores, você vai acionando partes da casa. Tá. O sistema financeiro, ele aciona isso aí. Tudo no isso, máximo. você pode gerar uma sobrecarga. Exato. E alguns então, deles vão cair. E aí?